Então, acho que as redes sociais digitais, ela é basicamente uma estrutura baseada numa lógica de parceria, né? Em que um seguindo o outro, um comentando o outro, né? Um reagindo ao que o outro diz, né? Isso provoca, né, um processo em que a ação direta, né, passa a se estabelecer sem a intermediação de qualquer um outro usuário, né? E claro, quando a gente está permeado e na utilização de muitas plataformas que permitem a todos nós construir rede de relações, né, as plataformas também elas se articulam umas às outras. Uma primeira característica que chamaria a atenção das plataformas é a possibilidade de qualquer usuário poder criar uma narrativa interessante de si. Eu acho que é o que atrai as pessoas, né? Ela vai produzir uma história sobre a sua identidade ou a sua instituição, né? Que seja interessante ao outro, né? Seja convincente ao outro, seja persuasivo ao outro, né? E essa possibilidade de ser interessante ao outro é o que nutre, né, num primeiro momento, o movimento das pessoas para criarem seus próprios perfis. Claro que os excessos de ser interessante ao outro acaba produzindo outros efeitos, né? O efeito, por exemplo, de querer e buscar ser sedento pela atenção do outro. Isso, óbvio, pode desencadear outros problemas até patológicos, né? Ou o excesso de tristeza também, que muitas vezes acontece, ou as ações coordenadas de pessoas para deteriorar ou abusar, né, de outras pessoas. Mas, para além desses efeitos colaterais mais negativos, eu acho que a internet, e em especial as redes sociais, elas têm esse elemento, que é o elemento do compartilhamento. Em que o compartilhamento é sempre uma relação de filia, uma relação de amizade, de construção de uma ambiência que seja uma ambiência sempre muito positiva. Por mais que a gente viva esse momento da história em que a internet é considerada quase como um dispositivo fascista, um dispositivo do ódio, um dispositivo de altíssima toxicidade, na verdade, o que nutre a todos nós de estar na rede é exatamente de construir relações de parcerias, relações de compartilhamentos, relações em que a verdade não pertence apenas àquele que fala, mas aquele também que argui, aquele que comenta, aquele que retruca, aquele que questiona. Duas importantes características definem o influenciador. O primeiro é aquele que consegue constituir, criar conteúdos digitais focados numa necessidade, num problema que uma comunidade tem. No final das contas, o influenciador é sempre um líder comunitário, só que digital. Uma liderança comunitária não surge do nada, e muito menos o influenciador digital. Ele vai cultivando essa audiência, produzindo conteúdo, né, muitas vezes no seu próprio bolso, né? Quando se vê, depois de algum tempo, ele ganha uma audiência que ele também tem que cultivar e continuar produzindo conteúdo para se manter influente para essas pessoas, né? Não existe público de influência, existe parceiro de influência, porque o seu público, ele participa, ele dá dicas, ele dá sugestões de novos conteúdos, ele é muito mais participante do que efetivamente alguém que fica ali vendo uma televisão e fica sem atuar num processo de comunicação. Então, o segundo elemento seria exatamente esse, né, do cultivo contínuo, né, através de uma atualização contínua de conteúdos para uma audiência. Então, eu acho que cada vez mais nós temos uma audiência que se transformou em commodities. O que é uma commodity? É um produto em que você pode fazer várias coisas.
E aí eu acho que o influenciador, uma vez que tem essa audiência, ele pode fazer várias coisas com ela. Ele pode fazer livros, ele pode fazer gamers, ele pode fazer eventos, enfim, ele pode utilizar esses parceiros que ele tem para a produção de uma série de estratégias de conteúdo. A palavra engajamento, ela tem uma corruptela aí, tem uma coisa interessante, né, que ela é uma palavra que foi aplicada pelas plataformas de redes sociais, né, como engage, do inglês, né, engage, né? E esse trabalho é um trabalho coletivo. Agora, claro que esse trabalho coletivo ele fica mais complexo no mundo digital, porque ele pode ser objeto de uma automação, né? É criado vários perfis que retweetam, que curtem, dão like, né? Que compartilham, né? Como ele também pode ser puramente, né, orgânico, que é um outro termo muito das plataformas digitais. Ou seja, os organismos mais vivos, né, toda essa inteligência, essas mentes conectadas, elas, num processo de comunicação via eco, um compartilhando continuamente, um curtindo, compartilhando continuamente, né, esse determinado conteúdo, isso ganha relevância. Outra palavra que ganhou força com as redes sociais, relevância. A maior parte das coisas que tem alto engajamento, frequentemente ela vai ter um desdobramento no mundo físico, através de protestos, através de participações em evento. Não há nada que esteja no digital com alto engajamento que não vai ter uma ação no mundo real, no mundo físico. Seja uma ação frequentemente positiva, seja uma ação frequentemente negativa. Já que a internet é uma grande máquina de produção de expressão, utilizar esses espaços também como um espaço em que toda essa criatividade dos nossos alunos seja utilizada e aproveitada. Então, por exemplo, se você é um professor de português, produzir projetos, por exemplo, de coberturas colaborativas sobre um determinado assunto que circula pelo território da sua escola, é muito interessante transformar os estudantes numa espécie de repórteres que produzem para essa experiência, né? Imagina, por exemplo, um território onde acontece uma festa, né, específica do carnaval, né? Então, essa festa tem um canal no Instagram, canal no YouTube, canal no Twitter, canal no Facebook, em que os seus alunos possam produzir, a partir dos equipamentos que os alunos têm, né, a atualização desses conteúdos, né, e seguir outros conteúdos, seguir outros perfis, ser seguido por outros perfis, né? E isso é importante para mostrar que a construção da relevância, a construção da realidade, ela tem a ver com o modo da gente falar, da gente escrever, e não apenas com o modo, com o fato da gente falar, da gente escrever. A realidade, para ser real, digamos, depende da linguagem que nós produzimos, né? Então, acho que isso é um elemento muito importante. Eu acho que produzir projetos, né? Eu acho que essa é, ao meu ver, aquilo que mais se conecta ao que a internet é, né? Que é um espaço de experimentação, é um espaço de produção e colaborativa. Eu acho que são valores que surgiram dentro dos próprios usuários da internet. Não foi uma coisa de empresa de internet, mas dentro da própria prática da internet.